Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cinema e Sociedade. Eu sou o Zé Luiz e hoje a gente vai transmitir o curta-metragem Autogerenciamento Subordinado. Ele foi realizado pelos alunos Marcos Paulo, Thaís Gildo, Gabriel e João Pedro, na disciplina Cinema e Sociedade, que é ministrada por mim e os quatro outros colaboradores desse canal. Nessa disciplina, a gente estimula os estudantes a não só fazer os debates, as análises de filmes, como a gente faz aqui nesse canal, como também temos oficinas temáticas e desafiamos os estudantes, ao final da disciplina, produzir um curta-metragem que sirva para discutir questões sociais, questões teóricas que envolvam o mundo do trabalho. Então, esses alunos realizaram esse filme que trata sobre as condições de trabalho das pessoas que vendem seu serviço, vendem sua força de trabalho para as empresas de aplicativos. Então, isso que ficou conhecido como uberização e que eles chamam de autogerenciamento subordinado é o que a gente vai ver a seguir. Dá o play aí, Ivan. Hoje, o número de trabalhadores na informalidade representa 41% da população empregada no país. Ou seja, temos 38 milhões de pessoas em mercados onde não se arrecadam impostos. Esses números, em paralelo com o crescimento do trabalho flexível, mostram uma nova realidade na economia brasileira. Seguindo a tendência mundial, o Brasil vem adotando medidas liberais em sua economia nos últimos anos. Mudanças como a lei da terceirização, a reforma trabalhista e, mais recentemente, a reforma da Previdência incentivam cada vez mais que os empregos migrem para a informalidade. Mesmo que o problema já pudesse ser observado em outros países e de diversas formas, o Brasil apenas recentemente tem sentido essa mudança com tanta força. A recente crise brasileira levou milhões de brasileiros a perderem seus empregos. Hoje, a taxa de desemprego é de 11,6%, número que representa 12 milhões e 400 mil brasileiros. Como consequência do alto desemprego e mudanças na lei em todos os anos, o número de indivíduos em trabalhos flexíveis bate recorde. Richard Sennett, em seu livro A Corrosão do Caráter, nos aponta uma curiosa situação em uma padaria em Boston, que com a automatização de sua cozinha, transformou seus antigos padeiros sindicalizados em funcionários temporários com tarefas simples e tediosas. Décadas após o relato do sociólogo, vemos situação em parte semelhante nas ruas das cidades brasileiras. Motoristas de táxis, historicamente unidos como classe, estão sendo paulatinamente substituídos por motoristas de aplicativos cada vez mais sobrecarregados, que consideram sua situação apenas transitória. Ou seja, a flexibilização do trabalho no Brasil cada vez mais se mostra perigosa para além do âmbito econômico. Além da Uber, a flexibilização proporcionada pelos novos aplicativos já pode ser observada nos centros urbanos. Além dos aplicativos de carona, os de entregas fazem muito sucesso. O iFood já está estampado em boa parte das motos. Os motociclistas não têm qualquer vínculo empregatício e trabalham por longas jornadas para compensar os baixos rendimentos. Até mesmo bicicletas disponibilizadas para aluguel por bancos estão sendo utilizadas para entregas, exibindo de forma ainda mais clara as consequências desse fenômeno. A flexibilização já começou e é inevitável, tanto que algumas cidades já apresentam parcerias para a integração dos aplicativos. A cidade de São Paulo, recentemente, anunciou que pretende colocar as opções de transporte público dentro do aplicativo da Uber, facilitando para o usuário a visualização de uma rota que faça o uso dos transportes públicos. Essa tendência, que começou nos grandes centros urbanos, já alcança cidades do interior, como Volta Redonda, que no início de 2019 teve em um decreto uma lei para regularizar os transportes por aplicativo.
A lei obriga que o veículo passe por vistoria anual e cobra 1% de imposto no valor de cada corrida, porém ainda não limita o número de motoristas na cidade. Tal medida mostra como o interior não passará impune por mudanças na forma de trabalho. Carros com identificação de seu aplicativo estão aparecendo aos montes nas ruas das cidades menores, causando impactos que nem podem ser medidos por enquanto. No contexto de flexibilização do trabalho, implementação de políticas neoliberais e aumento do desemprego, a definição de empreendedorismo vem adquirindo novos usos e significados políticos. Da figura do empresário agente inovador schumpeteriano, que rompe com padrões da produção, sendo portador não só de criatividade, ousadia, ideias e disposição para assumir riscos, mas também de capital para tal ação. Então, o Uber eu enxergo como uma empresa, só que sem vínculo nenhum, como você prestando um serviço. E o que você acha dessa relação com o trabalho? Não acha abusivo? Não acho abusivo não. Eu acho abusivo, assim, um cara acordar 4 horas da manhã, sair de casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pegar um ônibus cheio, chegar no centro da cidade, aí tem que chegar lá às 7, 8, para sair às 5, chegar em casa às 8 e no final do mês o cara ganhar R$1.000. Eu acho que o abuso é isso. Ao compreender-se a uberização como um novo meio de controle, gestão e organização do trabalho, propõe-se a passagem da figura do empreendedor de si para a do trabalhador gerente de si subordinado. Não se trata de uma disputa de termos, mas de conectar mais fortemente os modos de subjetivação às formas de subordinação e gerenciamento do trabalho. Pondo menos as fichas no processo de valorização do eu, como definem Laval e Dardot, passa-se a jogar luz sobre as estratégias pessoais de sobrevivência, que são incorporadas na própria gestão do trabalho. Trata-se, portanto, de uma crítica à definição de modos de subjetivação que se fariam pelo reconhecimento do próprio sujeito enquanto empresa de si. O deslocamento para o autogerenciamento subordinado deixa mais evidente que o que está em jogo é a terceirização de parte do gerenciamento do trabalho para o próprio trabalhador. Suas estratégias de sobrevivência, sua administração do próprio tempo, seus conhecimentos são apropriados privadamente como fatores da execução de seu trabalho e de sua produtividade. Região serrana, Campos, Macaé. Sabe o que as pessoas fazem? Gente que mora em Itaboraí, sabe o que eles fazem? Moram dentro do carro. Vem segunda-feira pra cá. Tem os lugares, aeroporto, né, no Galeão, no Santos Dumont, que eles dormem à noite. E trabalha o dia. Fica trabalhando. Por quê? Para não ter aquela despesa de pedágio, despesa de combustível. Aí o cara fica mora dentro do carro. E tem uns que são solteiros e tem outros que têm família e trabalha. Assim. Eu conheci um rapaz que ele morava em Nova Iguaçu. Só que o carro dele não tinha gás, né? Era gasolina no carro dele, então o consumo é muito maior. Ele ia para casa uma vez por semana, aos domingos. O resto ele ficava aqui dormindo, tem um posto na Praça da Bandeira, ele tomava banho lá, escovava dente lá. E quando ele estava lá, ou então no meio assim, antes de ele voltar para o aeroporto para dormir, essas coisas, ele passava lá e depois ia para o aeroporto dormir. Muitos, não é só isso, não, são muitos que fazem isso. O elemento central catalisado pelas plataformas são as novas formas de dispersar o trabalho sem perder o controle sobre ele. Tal processo atualmente consolida o trabalhador como um autogerente subordinado, que já não é contratado, mas se engaja no trabalho via adesão às plataformas. A pessoa sair do Uber X e for pro Uber Black, achando que vai ganhar dinheiro por causa disso,
o cara vai ficar doido, porque tem que ter paciência esperando, saber onde tem que ficar, saber onde é que vai tocar, determinados horários da noite, do dia. Aí a diferença disso, entendeu? Porque no começo, quando eu mudei, eu achei que eu estranhei demais, assim, porque era uma corrida atrás da outra no UberX. Agora no Black já é uma coisa mais... Nessa condição de quem adere e não é mais contratado, o trabalhador uberizado encontra-se inteiramente desprovido de garantias, direitos ou segurança associados ao trabalho. Arca com riscos e custos de sua atividade, está disponível ao trabalho e é recrutado e remunerado sob novas lógicas. Assim, a uberização conta com um gerenciamento de si, que, entretanto, é subordinado e controlado por novos meios, que hoje operam pela automatização em dimensões gigantescas de extração e processamento de dados. Estão em jogo novas formas de gerenciamento, controle e vigilância do trabalho, por meio das programações algorítmicas. As empresas aplicativo vêm se apresentando como mediadoras entre oferta e procura, negando a subordinação e vínculos empregatícios nessa intermediação. Parte de seu discurso se assenta em um retorno aos pilares do liberalismo. Teríamos então agentes econômicos independentes que se encontram no mercado e exercem livremente suas potencialidades, o que levaria a um equilíbrio geral entre oferta e procura e a promoção do bem-estar geral, ao mesmo tempo que se legitimam por discursos do desenvolvimento sustentável, da economia de acesso, da promoção de um mundo melhor, vem monopolizando e reestruturando profundamente diferentes setores econômicos. Eu acho que os motoristas têm que ser mais unidos, sabe? Porque existe é aquela história, né? As pessoas só olham para o próprio umbigo, né? Se eu puder... No Uber é mais ou menos assim, se você tiver... Tá eu e você em um lugar, se eu puder tomar a sua frente, existe muito isso, sabe? Mais ou menos assim. O cara tá sempre inventando alguma coisa, tá sempre pra tirar... Sei lá. Eu não acho muito unido. Por meio da definição de gerenciamento algorítmico, defende-se aqui que a empresa aplicativo, em realidade, é muito mais do que uma mediadora. A questão é que a subordinação e o controle sobre o trabalho são mais difíceis de reconhecer e mapear. O cara que teve essa ideia da Uber, o cara mereceu ficar milionário. O cara não tem um vínculo empregatício com ninguém. Não tem um carro para ele fazer manutenção. Até o governo ele burlou. Até o governo o maluco burlou, porque ele não paga imposto em todas as cidades. Ele só paga imposto no país, na cidade que a Uber se instala. Então, por exemplo, no Brasil foi São Paulo. Ele paga imposto só em São Paulo. As outras cidades mesmo se lasca. Se lasca não, né? Porque a gente paga IPVA, paga os outros impostos da cidade. O dinheiro circula na cidade. A cidade não perde, só que eles querem mundial. As prefeituras querem de alguma forma recolher imposto. Só que o cara burlou até isso. Então, como eu estava te falando, eu gosto do que faço. Talvez tem gente que hoje faz isso, mas não gosta do que faz, entendeu? De repente tem pessoas que não vão ter a mesma visão do que eu tô falando, né? Então, assim, talvez se eu morasse em outros lugares onde tem pessoas que vêm de Campos, Macaé, Itaboraí, Itaguaí, Mangaratiba, talvez se eu morasse nesses lugares, tivesse que ficar dentro do carro, né, para economizar, para levar mais no final da semana para casa, talvez eu não fosse gostar, porque eu só posso falar isso se eu passasse por isso, né? Outro aspecto central da uberização: as empresas não podem demitir, pois não contratam, mas podem desligar o trabalhador da plataforma. O desligamento pode se dar por uma ampla gama de motivos, os quais nem sempre estão pré-estabelecidos ou esclarecidos para o trabalhador. No site da Uber, por exemplo, explica-se que o trabalhador poderá ser desativado se tiver uma taxa de aceitação de corridas menor do que a taxa de referência da cidade. Ou seja, negar corridas pode acarretar seu desligamento. O mesmo ocorre com o cancelamento. Ou seja, o trabalhador tem restringida a liberdade de realizar ou não a corrida. Dentre outros motivos elencados para o desligamento,
figura também a média de avaliação baixa, ou seja, se a multidão de consumidores vigilantes avaliar o motorista abaixo da média da cidade, ele poderá ser desligado. Apesar da existência de sistemas nacionais de regulação do trabalho e de proteção social muito distintos entre os países, chama a atenção o fato de haver grandes similaridades nas reformas, tanto no conteúdo quanto nas justificativas apresentadas. Em geral, elas visam a ampliar a adoção de contratos atípicos e rebaixar direitos do contrato padrão, flexibilizar a utilização do tempo de trabalho, alterar as regras de remuneração do trabalho, especialmente em relação às formas de pagamento mais variáveis e à política do salário mínimo, fragilizar as regras de segurança e saúde do trabalho, enfraquecer a atuação pública na fiscalização do respeito à legislação trabalhista, descentralizar a definição das normas e redefinir o papel dos sindicatos. Em síntese, a tendência é a busca de um padrão de regulação do trabalho menos protetivo, propiciando maior liberdade de determinação pelo empregador das condições de contratação, uso e remuneração da força de trabalho. A reforma trabalhista de 2017 foi amplamente divulgada e apoiada pela mídia brasileira e pelo PMDB sobre a promessa de criação de 2 milhões de empregos formais em 2018 e 2019, através da flexibilização do trabalho e da modernização das relações entre trabalho e capital, assim como argumentos de resgatar a população mais pobre da informalidade e de facilitar a vida da justiça do trabalho. Meus amigos, minhas amigas, o 1º de maio deste ano marca um momento histórico. Iniciamos nova fase, uma fase em favor do emprego. Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens. Primeiro, vamos criar mais empregos. Segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados. E isso, com essa nova regra, vai facilitar a situação, William, da justiça do trabalho, porque o pessoal diz que nós temos uma justiça do trabalho que protege, que é uma relação trabalhista que protege todo mundo. Mas como pode acontecer se nós temos 11 mil ações trabalhistas todos os dias? Nós temos 4 milhões no total tramitando. 11 mil por dia, quer dizer, 11 o Japão mil inteiro tem só conflitos. 2 mil. 11 mil conflitos por dia, quer dizer, então é evidente que a legislação não organiza, não resolve o sistema. Apesar das projeções otimistas sobre a reforma, pesquisas e dados do IBGE demonstram que a promessa de criação de empregos não se concretizou, visto que o número de desempregados de 2017 era de 12 milhões e 700 mil e hoje é de 12 milhões e 400 mil. A flexibilização do trabalho pode ser lida, em outras palavras, como precarização do trabalho. Com a remercantilização das relações contratuais, o poder de barganha das empresas aumentou e os trabalhadores perderam direitos e estabilidade, e agora são forçados a aceitar as condições às quais são impostos. Hoje, 41,4% da força de trabalho brasileira está na informalidade, taxa que vem aumentando desde 2012 e que cresceu em 0,9% desde 2017, sinal claro de que a reforma não combateu o trabalho informal. A Justiça do Trabalho sofreu uma queda significativa no número de queixas trabalhistas, porque o processo se tornou mais caro para o empregado, que passou a correr mais riscos, como de ter que pagar os custos do processo e do advogado da empresa, caso não compareça à audiência, além de poder ser multado se o juiz determinar que houve má-fé por parte do autor da ação, configurando uma grande movimentação da balança em favor do patronato. A reforma de Temer não criou empregos e muito menos reduziu a informalidade. Apenas reduziu o poder de reivindicação do proletariado e aumentou o do patronato. A legislação garantiu que as empresas pudessem contratar mão de obra barata, subutilizada e descartável em favor da mão de obra especializada. Essas medidas só irão contribuir para a desigualdade e para a inércia do consumo e da economia brasileira de forma geral, assim como ocorreu nos países latino-americanos que promoveram reformas desse caráter. O modelo de legislação que estamos assimilando é um modelo importado do exterior e, por isso, não se adequa aos fatores históricos e circunstâncias sociais específicas do Brasil. Precisamos buscar novas formas de regulamentar o trabalho que reflitam na realidade brasileira,
Hoje enfrentamos um grande movimento de precarização do trabalho em favor do enriquecimento de poucos. Como podemos reverter essa situação como cidadãos? Precisamos exercer nossos direitos de protesto, de greve. Precisamos prezar pelo bem comum, para que nenhum perca seu direito e, acima de tudo, exercer nosso direito ao voto. Se a legislação muda tanto nossas vidas, então devemos prezar mais por ela, e o único jeito de mudá-la é por vias democráticas. Os trabalhadores de empresas multinacionais e os motoristas de Uber se encontram no centro da globalização econômica e são os que estão reinventando as formas de reivindicações. Os sindicatos globais têm se aprofundado no conceito de responsabilidade social corporativa, CSR, que se baseia em ações voluntárias e na ideia de que os negócios têm que prestar conta do impacto na sociedade e no meio ambiente. Esse conceito surgiu com a globalização nas décadas finais do século XX e com as ferramentas de regularização de multinacionais criadas pela Organização Internacional do Trabalho e pela OCDE. Empresas como a Microsoft e a Google já até possuem departamentos de CSR. Isto amplia a discussão sobre o interesse dos trabalhadores para todo o comportamento da empresa, e não mais apenas aos assuntos especificamente relacionados ao trabalho, possibilitando uma unificação de pautas entre os trabalhadores de locais diversos do mundo e possivelmente reivindicações globais, como a mais recente greve global dos motoristas de Uber. Que não tem vaidade, vaidade vem. Desengano da vista é ver de perto. Quem de perto está vendo vê melhor quem revista vendo certo. Quem de certo não sendo nem pior. Mas o caso pior de tudo isso é quem nisto está visto e não se vê, não se cala, não ouve, não se lê, que a cegueira da crença nela crê. E aí, curtiu? Bom, peço que vocês deixem um comentário aqui embaixo e, se quiserem ajudar o nosso canal, podem compartilhar, se inscrever e curtir esse vídeo e os outros vídeos que a gente tem. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.